O tema da pregação hoje é a fidelidade de Zacarias e Isabel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Hoje nós iremos focar aqui mais no versos 5 e 7, onde fala da fidelidade de Zacarias e Isabel. Mas nós lemos até o verso 25 para entendermos todo o contexto e o nascimento desta criança, chamada João Batista. Então nós acabamos de ver aqui a história de um casal cheio de fé e fidelidade. Fé e fidelidade, 2 palavras distintas, porém inseparáveis. Fidelidade significa também lealdade, devoção. Por isso, os verdadeiros cristãos são conhecidos como os fiéis, aqueles que têm fé e são fiéis a Deus. Em nossos dias, o povo não quer uma igreja que ensine a ser santo e fiel, mas sim, o povo quer uma igreja que ensine como ser bem-sucedido neste mundo. As pessoas hoje, infelizmente, não querem uma igreja que faça conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. Mas as pessoas buscam uma igreja que diga como realizar os seus sonhos. Elas querem um Deus que realize apenas os seus sonhos. O alvo não é o caminho até Deus. Essa não é a busca. Mas o alvo dessas pessoas é o caminho até o sucesso. Por isso, verdades fundamentais somem dos púlpitos. Verdades como soberania de Deus, como predestinação, justificação pela fé, graça de Deus. Todas essas doutrinas são extirpadas dos púlpitos. Verdades a respeito do ser humano, de que o homem é pecador, que ele é depravado, que ele está destituído da glória de Deus, que ele merece o inferno. Essas mensagens foram retiradas dos púlpitos. Verdades relatadas em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15,
onde diz que somos pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Aqui o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele era o principal dos pecadores. Essa é uma realidade sobre a humanidade, somos pecadores. O Salmo 51, Davi, ele vai dizer: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi aqui não estava dizendo que a sua mãe era uma prostituta, não. Ele estava dizendo da origem do seu nascimento, não só dele, mas de todo ser humano. Todo ser humano nasce na iniquidade, nasce com o DNA de Adão, nasce no pecado. Mas a mensagem hoje é outra. A mensagem em muitas igrejas é uma mensagem de sucesso. Como ser feliz, como ter uma família feliz, como ter os negócios prósperos. Ah, mas a Bíblia não ensina sobre família? Ensina. Mas a Bíblia fala muito mais de Deus e do seu Evangelho. E quando você conhece quem é Deus, e quando você conhece quem nós somos, que somos limitados, somos podres, isso é que vai abençoar a sua família. Quando você reconhece que sozinho você não pode sustentar os seus filhos, sozinho você não pode sustentar a tua casa, a tua família, então isso é que vai de fato abençoar a sua família. Quando você reconhece que Deus é soberano, que nada foge do controle dele, é isso que vai trazer bênção para a sua família. É viver em comunhão com Deus. E é isso que nós devemos pregar. Quando você olha a carta aos Efésios, metade do livro é falando sobre doutrina, falando sobre justificação, e só no final Paulo vai falar sobre família. E ele fala bem pouca coisa. O que ele diz? Ele vai dizer assim: mulheres, submetam-se aos seus maridos. Maridos, amem as vossas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Apenas isso. Essa história então de Zacarias e Isabel narra toda uma vida de fidelidade em meio ao sofrimento e vergonha. O alvo dos cristãos nunca foi felicidade, mas o alvo dos cristãos sempre foi a fidelidade. O próprio Jesus exigiu isso. Ele disse que para seguir Ele nós precisávamos ser fiéis a Ele. Como diz lá em Lucas, no capítulo 14, no verso 26. Se alguém vier a mim e amar a pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, Jesus, Ele exige que sejamos fiéis a Ele. Seja fiel a mim, é o que Ele diz, ainda que isso custe a sua própria vida. Se o alvo, do profeta Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, como nós olhamos para o Antigo Testamento, fosse em serem bem-sucedidos, eles nunca teriam sido jogados em uma fornalha, nunca teriam sido jogados na cova dos leões. Por que eles sofreram essas afrontas? Porque eles eram fiéis a Deus, eram justos, andavam irrepreensíveis na presença de Deus. Naquele grande dia, Jesus dirá aos seus filhos: bem-aventurado, porque fostes feliz? Não, bem-aventurado porque fostes fiel. Então nós devemos também ser fiéis a Deus. Devemos ter fé em Deus e ser fiéis a Ele. E aqui nós vemos que esse casal, Isabel e Zacarias, eles eram irrepreensíveis. O verso 6 vai dizer: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E o que é ser justo? William Hendricks, um comentarista bíblico, ele vai dizer que o melhor comentário sobre justo e justos é o próprio texto. O próprio texto explica: é viver de maneira irrepreensível. Era assim então que Isabel e Zacarias viviam, de maneira irrepreensível. Isso não significa que eles eram perfeitos, mas que eles buscavam ser retos diante de Deus, buscavam seguir à risca os mandamentos do Senhor. Por isso que eles eram irrepreensíveis, eles não eram perfeitos. Samuel, o profeta Samuel também, foi um homem de Deus que também viveu irrepreensível na presença de Deus. Quando você lê 1 Samuel no capítulo 12, lá ele vai relatar que o povo estava querendo um rei. E o povo havia rejeitado Deus e indiretamente o profeta Samuel. Porque era o profeta Samuel que julgava a causa do povo, mas o povo não queria mais Samuel sobre eles. O povo queria um rei.
E aí Samuel, ele pergunta para o povo: eu tomei algo injustamente de vocês? Eu defraudei alguém? Eu defraudei alguém do povo? Eu subornei alguém? E o povo respondeu dizendo: não, Samuel, tu fostes fiel. Ou seja, eu tenho as minhas mãos limpas. Vocês é que estão pedindo um rei, mas eu tenho sido irrepreensível na presença de Deus. E assim também todo cristão deveria procurar ser justo, reto diante de Deus. Pois Zacarias, ele apesar de andar reto na presença do Senhor, ele não era perfeito. Nós também não somos perfeitos. Com isso não estou dizendo que agora nós temos que ser perfeitos. Não, mas nós temos que procurar ser santos, justos, retos, olhar para a palavra de Deus e ver como eu devo guiar a minha família, como eu devo guiar a minha vida, andar conforme a palavra de Deus. Porque o próprio Zacarias, quando ele ouviu a mensagem do anjo, ele teve um momento de incredulidade. Ele orou por tanto tempo por um filho, e agora que Deus envia a resposta através do anjo Gabriel, ele não acredita. Como assim? Eu sou avançado em idade, eu e minha esposa. Eu não estou entendendo como ter filho. E aí ele foi incrédulo, e aí ele ficou mudo por conta disso. Então, procurar ser reto e justo diante de Deus não significa, perfeição, mas é viver uma vida, que seja santa diante de Deus. E muitos cristãos hoje não se preocupam em viver uma vida fiel e justa. Por quê? Hoje, 4 respostas. Primeiro, porque distorcem a doutrina da justificação pela fé. Porque então muitos cristãos não se preocupam em viver uma vida fiel e justa? Porque distorcem a doutrina da justificação pela fé. Muitas pessoas dizem assim, olha, estamos no tempo da graça. Nós não estamos mais no tempo da lei. Pode viver de maneira tranquila. Pode servir a Deus de qualquer maneira, não tem problema. Já que eu fui salvo por Jesus Cristo, eu não preciso mais me preocupar em obedecer os seus mandamentos. Deus não é tão exigente assim. Basta apenas você confessar com os seus lábios: Jesus Cristo é o meu Senhor. E pronto. Você não pode exigir muito. Você está na graça. A salvação sim é pela graça. E é por meio da fé. Como diz Efésios no capítulo 2 e no verso 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que o homem não se glorie. Mas aquele que foi salvo, ele vai praticar boas obras. As obras irão evidenciar se a sua profissão de fé é verdadeira ou falsa. Porque olha o que diz Tiago no capítulo 2 e no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E olha o que diz o verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, o demônio tem uma boa teologia. Ele está falando certinho que Deus é um só. Mas o demônio não tem obras. E muitos crentes professam Cristo, dizem que Cristo é o seu Senhor, mas vivem como os demônios, sem obras de obediência a Deus. Então, isso é uma distorção da justificação pela fé. Basta apenas crer, ter uma profissão de fé. Não, nós precisamos agora andar em novidade de vida. Deus nos salva e diz: volte para casa e não precisa mais obedecer os mandamentos? Não é isso que a palavra de Deus ensina. Ele diz: seja fiel, pois o meu Espírito está em você agora. Agora você pode dizer não para o pecado, porque quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a divina semente está em nós. Agora nós podemos dizer não para o pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós podemos vencer as nossas falhas, os nossos erros. A salvação não é um selo na nossa testa: esse está salvo e esse não. A salvação é a vida de Deus em nós, é o poder de Deus agindo em nós. Isso automaticamente vai trazer frutos na nossa vida, porque é a força de Deus em nós, nos fortalecendo para viver em obediência a Deus. 2 Pedro capítulo 1 e verso 13 vai dizer: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas,
que conduzem à vida e à piedade. É o poder de Deus agindo em nós para vivermos em piedade. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós que nascemos, que somos eleitos, que somos filhos de Deus, devemos andar então na lei de Deus, em retidão a Deus. E o que são essas obras que Deus exige que nós andemos? São as obras da lei. Philip Yancey, ele vai dizer: a lei nos envia a Jesus para sermos salvos. Jesus nos envia a lei para sermos santificados. Martinho Lutero, ele vai dizer que a lei é como um espelho que mostra a nossa feiura. E quando olhamos para a lei de Deus, nós vemos que não conseguimos cumprir a exigência de Deus, de seguir todos os mandamentos de Deus. Então nós clamamos a Deus: eu preciso de um Salvador, porque pela exigência da lei eu estou perdido. E aí então nós nos voltamos para Cristo. Então a lei aponta para Cristo. Aí quando vamos até Cristo, Cristo derrama sobre nós o seu Espírito, e agora nós somos capacitados a obedecer a lei. Então Cristo nos manda de volta para a lei, para seguirmos ela. Então por que muitos não se preocupam em viver uma vida justa e fiel diante de Deus? É porque distorcem, a doutrina da justificação pela fé. Em segundo lugar, porque distorce a misericórdia de Deus. Às vezes nós podemos cair no erro de olhar para histórias como de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Ele, diante dos discípulos, disse: mestre, todos aqui podem te negar, eu sou fiel a ti, eu estou pronto para ir contigo da cadeia até a morte. Passou um tempo, Pedro negou 3 vezes, mas nós vemos que depois Jesus restaurou o ministério de Pedro, perdoou Pedro. E às vezes nós podemos olhar para a misericórdia de Deus na vida de Pedro e andarmos de maneira relaxada. Olha, se Deus perdoou Pedro, Ele vai me perdoar também, eu posso ver de qualquer maneira. Nós olhamos para a história da mulher adúltera, que foi pega em flagrante, e podemos também pensar a mesma coisa. Olha lá, tá vendo? Deus perdoa, Deus é misericordioso. Olha, Deus perdoou o ladrão na cruz, aquele assassino, no último minuto. O próprio Jesus orou, intercedeu pela humanidade, pelo povo judeu. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aí quando nós olhamos para esse momento, por essas histórias que mostram o perdão e a misericórdia de Deus, podemos achar que podemos viver de maneira relaxada. O nosso coração maligno mente para nós, nos engana, e a gente ouve sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, e achamos que podemos viver de maneira relaxada. Acabamos nos tornando iguais os católicos, Vai lá para o carnaval, quebra tudo, bebe tudo, sai com todo mundo, aí depois, quarta-feira de cinza. É só pedir perdão para Deus, fazer a penitência. E hoje muitos que se dizem cristãos, evangélicos, vivem dessa maneira também. Salmo 119:4 vai dizer: tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. E Zacarias e Isabel, eles eram fiéis em tudo. E se você olhar o Antigo Testamento, a lei exigia várias coisas para serem cumpridas. Você, para oferecer um animal, tinha todo um ritual. Oferecer um cereal, uma oferta de cereal. As roupas dos sacerdotes, principalmente, eram cheias de detalhes. A barba tinha que ser da maneira correta. As leis cerimoniais eram muito detalhadas. E Zacarias e Isabel obedeciam todas essas leis. E hoje? Hoje é diferente. Hoje as pessoas dizem: não, agora estamos no tempo da graça. Você não deve se preocupar com a lei do Senhor. Não importa o jeito que você serve ao Senhor, desde que você faça de coração, Deus vai receber, Deus vai aceitar. Por exemplo, vamos dizer que o pedreiro, ele pega a planta para construir uma casa. E aí ele olha na planta e ele fica com dúvida: será que aqui é 2 quartos ou é 1 quarto e uma copa? Aí ele vai diante do engenheiro. Aí o engenheiro vai falar para o pedreiro assim: não, faz do jeito que você
quiser, faça o seu melhor. O importante é você fazer o melhor. E eu vou gostar do que você vai fazer? Lógico que não. O engenheiro fala, não, aqui é 2 quartos. Ou aqui é 1 quarto e uma copa. Tem o jeito correto. Aí a gente acha que com Deus é assim. Muitas pessoas têm dúvidas de algumas passagens da Bíblia. De algo que ele precisa corrigir na sua vida. Ele tem dúvida. Como que eu devo conduzir a minha família? Como que eu devo criar o meu filho? Como que eu devo lidar com o dinheiro? Aí o que o pastor moderno responde? Não se preocupa muito com a palavra de Deus, não. Não importa, faça o seu melhor. Faça o que você sentir no coração. Deus é misericordioso. Deus se importa com o seu coração. Não em seguir a lei dele, né? A moda hoje então é, faça o seu melhor. Faça de coração que Deus aceita. Mas isso não está na Bíblia, isso é mentira. A nossa vida com Deus não pode ser de qualquer maneira. A própria palavra de Deus diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Não podemos fazer qualquer coisa para Deus. Por isso que no culto, nós não fazemos de qualquer maneira. O culto não é como o pastor inventa na sua cabeça. Deus já exigiu, já mostrou o que deve ter no culto. Quando você vai para a palavra de Deus, o que tem lá no culto dos apóstolos, da igreja primitiva? Oração, louvor, exposição da palavra, batismo e ceia ocasionalmente. Nós vimos também que às vezes tinha os momentos, né, das ofertas. Então nós fazemos aquilo que está na Bíblia. Então nós não colocamos no culto coisas que não estão na Bíblia. Por isso que aqui não tem dancinha, não tem teatro, não tem homenagem para pastor, não tem homenagem para criança, homenagem para mulher. Aqui quem deve ser homenageado é Deus, porque o culto é para Ele, o culto não é para o homem. Deus, Ele exige assim. Ele mostrou o que Ele quer que seja feito no culto. O louvor deve ser para Deus. O louvor não é para encher o ego do homem. Hoje muitas igrejas, né, cantam canções que exaltam o nome do homem. Você é a última bolacha do pacote. Você é lindo, você é maravilhoso, né? Em vez de adorar ao Criador. Aí eles vão dizer, não tem problema fazer dancinha, não tem problema fazer teatro. O importante é fazer de coração. Deus vai aceitar. Deus não aceita qualquer coisa. Nem o cachorro aceita qualquer coisa. Você tem comida que você dá para o cachorro que ele não come. O cachorro é exigente. Aí para Deus a gente quer dar qualquer coisa. Deus, ele não aceita qualquer coisa. Ah, mas o importante é a boa vontade. Davi estava cheio de boa vontade. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, perdeu a Arca da Aliança, o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus. Ele nem se preocupou em ir atrás, buscar a Arca da Aliança, que foi perdida. Agora entra o rei Davi. O rei Davi, preocupado com a Arca da Aliança, vai atrás dela, encontra ela, e ele quer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Só que Davi, ao invés de consultar as escrituras de como deveria ser carregada a Arca da Aliança, ele quis fazer da maneira dele. Estava cheio de boa intenção. Colocou a Arca da Aliança em cima de um carro de boi. E aí, durante o trajeto, o carro de boi balançou, a arca deu de cair. Aí o seu amigo também Uzá, cheio de boa intenção, para a arca não cair no chão, coloca a mão na arca e é fulminado na mesma hora. Os dois, cheios de boa intenção. Mas Deus não aceitou aquilo, eles morreram na mesma hora. Porque havia a forma certa de carregar a Arca da Aliança. Deus já havia ordenado. É só os levitas que devem carregar a arca. Então Deus, ele, na verdade, ele aceita tudo quando nós lemos a Escritura e obedecemos às suas ordens. Quando nos sujeitamos à sua vontade. Deus rejeitou também a oferta de Caim. Ele recebeu a oferta de Abel, mas de Caim não. A Bíblia diz que Caim, ele andava em caminhos tortuosos. Ele não tinha fé. E Deus não recebeu a oferta de Caim. Deus, ele não recebia qualquer animal para o sacrifício. O animal para o sacrifício no Antigo Testamento não poderia ser cego, coxo nem enfermo. Deus não aceitava qualquer coisa. Moisés, que foi levantado por Deus, ele quis por um momento desobedecer a Deus. Deus disse para Moisés, Moisés, você tem que circuncidar o seu filho. E Moisés agiu de rebeldia. Ele não circuncidou o seu filho. E Deus não aceitou essa rebeldia. A Bíblia diz que Deus estava procurando matar Moisés. Aí a sua esposa, sábia, foi lá e circuncidou o filho. Então Deus não matou Moisés. Deus não aceita qualquer coisa. Aí muitas pessoas usam o argumento, né? Ah, mas você está falando aí do Deus do Antigo Testamento.
O Deus do Novo Testamento, ele se converteu. O Deus do Antigo Testamento era malvado, do Novo é bonzinho. Deus não muda, ele é imutável. Se você vai para o Novo Testamento, você vai ver lá um casal, Ananias e Safira, mentiram para a igreja. E Deus não aceitou essa mentira. Eles disseram, vamos vender o nosso terreno por 100 mil. Aí eles venderam. Eles estão com 100 mil na mão. Aí eles queriam se aparecer na igreja, Todo mundo estava dando tudo na igreja. Eu falei, não, vamos lá dizer que a gente deu tudo, mas que a gente vendeu por 50 mil. A Bíblia diz que os dois morreram na mesma hora. Deus matou eles. Então, Deus, ele não aceita qualquer coisa. A verdadeira felicidade está na fidelidade e restrita à palavra do Senhor. Cristianismo não começa com eu creio que Deus é poderoso para realizar os meus sonhos. Mas o cristianismo começa, a palavra é lâmpada para os meus pés. E a verdade que deve guiar a nossa vida. Em terceiro, por que muitos cristãos hoje não se preocupam em viver uma vida fiel e justa? Porque não sabem esperar o tempo de Deus. Zacarias e Isabel oraram por anos por um filho. E no momento certo a resposta veio. Foi anos, não foi dias. E esse é o problema de muitas pessoas, não sabem esperar o tempo de Deus. Muitos vão à igreja esperando que Deus faça algo sobrenatural para amanhã. Aí criam, a campanha do milagre urgente. Não basta ser milagre, tem que ser um milagre urgente. E aí Deus demora para fazer, Deus demora para responder, participa da campanha, a campanha não funciona. E aí até então eles estavam querendo andar em retidão na igreja. Mas aí não tem os seus problemas resolvidos, eles voltam a praticar os seus pecados. Voltam para a vida mundana, aprofundada no pecado. Por quê? Porque a motivação era errada. Não são crentes de verdade. Porém, Zacarias e Isabel não. Mesmo Deus não dando filho a eles, eles continuaram sua rotina. Zacarias estava lá, trabalhando no templo. Não parou, perseverou, esperou o tempo de Deus. Zacarias orou por vários anos. E quando o anjo apareceu, Zacarias e sua esposa já eram avançados em idade. Mas apesar da velhice deles, Deus foi misericordioso com o casal, dando-nos então um filho. E esse filho foi João Batista. Os israelitas, em relação a ter filhos, sempre deram muita importância a isso. Esse era o desejo de Zacarias e Isabel, ter um filho. E isso era muito importante para os israelitas. Hoje, infelizmente, muitos cristãos não dão importância devida a isso. Se você olha para Gênesis, no capítulo 30, no verso 1, você vai ver a história de Raquel, esposa de Jacó. A Bíblia diz que Raquel era estéril, e ela queria muito um filho, ao ponto de um dia chamar Jacó de canto e dizer: Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Eu estou angustiada. Você vê também a história lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a história de Ana, que era esposa de Eucana. A Bíblia diz que Eucana tinha duas esposas, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana era estéril. E quando Penina tinha filhos, ela provocava Ana. E Ana ficava irritada, angustiada, porque ela não poderia ter filhos. E a dor era tanta que Ana um dia foi orar ao Senhor e disse: Senhor, eu quero muito um filho, dai-me um filho, e se o Senhor me der, eu vou devolver para ti. E aí nasceu, Samuel. Então a esterilidade no Antigo Testamento, para muitos, era sinal de maldição. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, no verso 14: Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Ou seja, o sinal da bênção de Deus era uma casa cheia de filhos. Por quê? Porque lá em Salmo 127, no verso 3 e 5, vai dizer que filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Quem que rejeita herança? Vamos dizer que você descobre que você é herdeiro do Silvio Santos. Você vai, aí vão lá, tem uma herança lá, você vai querer? Vai falar: não quero não.
Todo mundo quer herança. E Deus está falando, filhos são herança do Senhor. Ele vai dizer aqui, são como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Flecha era um instrumento de guerra da época. Era uma arma. Então os filhos, quando nós instruímos eles no caminho do Senhor, na palavra de Deus, eles são armas para guerrear em meio a este mundo caído, para que o reino de Deus avance. Essa deveria ser a nossa preocupação, preparar os nossos filhos para combater o mal do século. E é isso, o que a palavra de Deus diz a respeito de uma casa, cheia de filhos. É a bênção do Senhor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz, bem-aventurado. O crescer e multiplicar-vos ainda vale para hoje. Muitas pessoas dizem, a Gênesis é para o tempo de Adão e Eva, não é para nós. Não, nós cremos que é sim. Gênesis 9:7 diz, quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. O sentido de ter filhos era o que? Dominar sobre tudo. É o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é só no céu, é na terra também. Quando o reino de Deus, ele cresce espiritualmente, isso vai refletir no material. Vai refletir aqui no nosso mundo. Porque é inconcebível o reino de Deus crescer espiritualmente, pessoas se converterem, pessoas são novas criaturas, criaturas do céu, e não transformar a sociedade. É ilógico. É ilógico. Por isso que todos os avivamentos da história, quando houve conversão genuína, arrependimento verdadeiro, a nação mudou. Você olha isso para a história dos americanos. A história dos Estados Unidos foi assim. Cristãos que fugiram da Inglaterra colonizaram os Estados Unidos, os puritanos. E ali o evangelho cresceu. As leis dos Estados Unidos são pautadas na Bíblia. E se tornou a maior potência do mundo. Então, quando o reino de Deus cresce, no mundo espiritual, também vai refletir aqui no nosso material. E algumas pessoas hoje dizem, mas hoje é difícil. É difícil ter filho. É verdade, mas sempre foi. Nunca foi fácil. Olha o que diz em Jeremias no capítulo 29. Qual era o contexto? O povo era escravo na Babilônia. Deus puniu Israel e levou os jovens, matou muitas pessoas, foram mortas pelos babilônicos, e pessoas agora estavam morando lá na Babilônia e estavam vivendo como escravos. E olha qual foi a ordem de Deus para o povo que era escravo na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Essa foi a ordem de Deus lá na Babilônia. E hoje, infelizmente, muitos cristãos negligenciam essa área. Se você olha para os muçulmanos, eles têm vários filhos. E um dia eu vi um líder religioso do Islã dizendo: Alá tem nos dado vitória na terra, porque nós temos povoado a terra com nossos filhos. Eles seguem esses mandamentos, eles têm povoado a terra, e nós cristãos, nós nos preocupamos com isso? Quantas pessoas não querem ter filhos hoje? Ficam pensando, não, vai vir o anticristo, vai vir um apocalipse, e vai ser muito difícil. Você deve obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Zacarias e Isabel eram fiéis a Deus. Todos os homens de Deus foram fiéis a Deus, não importa a circunstância. E aqui a ordem foi para que tenham filhos, mesmo sendo escravos. A vergonha era o maior problema para Zacarias e Isabel. Por quê? Porque imagine, Zacarias era sacerdote. E ele lia o livro de Jeremias no templo. Ele ensinava para as pessoas e dizia que filhos eram herança do Senhor, mas ele mesmo não tinha filhos. Talvez muitos poderiam pensar: Zacarias é um amaldiçoado. Zacarias, ele está em pecado. A sua mulher também. Zacarias está falando que ele é de Deus, que ele é sacerdote, mas ele é um amaldiçoado, ele não tem filhos. Então eles passaram por muito tempo por vergonha, por humilhação. Lucas 1:25 vai dizer: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim. Aqui é Isabel, o discurso dela.
para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Agora ela tem um filho. E em vez dela dizer, né, como muitas mães dizem quando nasce um bebê, quando as mães dizem, né, agora eu vou poder pegar meu bebê no colo, sentir o seu cheirinho, amamentar. Não foi isso que ela disse quando o menino nasceu, mas ela disse, né, minha vergonha caiu por terra. Tamanha era a humilhação. Não foram alguns dias, mas toda uma vida de vergonha, de angústia, de privação para uma mulher. Imagina a angústia de Isabel, quando ela via alguém dando a notícia, olha, estou grávida. Ela ficava completamente angustiada. E os sofrimentos, as provações são uma constante na vida dos servos de Deus. Quando você olha para Davi, Davi viveu anos sendo perseguido. Abraão foi ter o filho da promessa com 100 anos. José passou anos na cadeia injustamente. Viveu em solidão, vendido pelos irmãos. O mais gente boa, né, queria vender, os outros queriam matá-lo. Não era o abandono de Deus na vida dessas pessoas. Era o Senhor lapidando, quebrantando, preparando os servos para cumprir os seus chamados. Tudo tem um tempo, o tempo de Deus. E muitas pessoas não esperam o tempo de Deus e olham para trás e voltam para trás, né? Todo o sofrimento de Isabel foi para que o filho dela fosse conhecido como o maior entre os nascidos de mulher. Demorou todo esse tempo, mas João Batista, segundo o próprio Jesus Cristo, disse que João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher. Então toda a dor de José foi uma preparação para o governo. Toda a dor de Abraão foi uma preparação para ele ser o pai da fé. Toda a dor de Isabel foi para que ela tivesse aquele filho que seria o maior, nascido de mulher. E a gravidez de Isabel aconteceu na velhice, para não haver dúvida do milagre. Ela era estéril e também, né, velha. E mesmo assim Deus fez um milagre na vida dela. A dor de Isabel era a esterilidade, mas a sua pode ser um casamento difícil. A dor sua pode ser não ter um casamento. A dor sua pode ser a falta de recursos financeiros. A dor sua talvez seja a enfermidade, a falta de propósito. Talvez você está orando há anos, mas espere em Deus. Faça como Isabel e Zacarias, que esperaram no Senhor, porque algo grandioso há preparado para os filhos de Deus. Então você está me dizendo que os nossos sofrimentos nos preparam para algo grandioso? Sim. É o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Então isso vai acontecer em vida? Aqui eu não garanto. Pode ser, talvez. Mas no porvir é certeza. 2 Coríntios capítulo 4, verso vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. No porvir é certeza. Deus vai recompensar a nossa fidelidade. Pode ter certeza. Mais importante do que como você começa ou termina aqui, neste mundo, o mais importante é aonde você vai ressuscitar. Então que eu e você venhamos esperar o tempo de Deus. Em quarto lugar, para encerrarmos, por que muitos cristãos hoje não se preocupam em viver uma vida fiel e justa? Porque não confiam na fidelidade de Deus em tempos difíceis. Olha o que diz o verso 5, que tudo aconteceu nos dias de Herodes. Herodes, este é o rei que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Quando ele soube, através de homens, viajantes, que Jesus ia nascer, e eles estavam seguindo a estrela, aí Herodes, ele mandou um decreto: todas as crianças de 2 anos para baixo têm que morrer. Foram ali os primeiros mártires, Às vezes nós lembramos de Estevão, como o primeiro mártir. Mas essas crianças foram os primeiros mártires. Morreram pela causa, pelo nascimento de Jesus Cristo. Herodes era o rei, perverso. Mas Deus escolhe um casal que aos olhos de todos era maldito, para gerar João Batista, o maior profeta
nascido de mulher. Na capital, Jerusalém, estava o dinheiro, o poder, a fama, o status. Mas o Senhor envia João Batista para o deserto. Lá em Jerusalém estavam os sacerdotes, estavam os homens que amavam o poder, o dinheiro. Mas Deus envia João Batista para o deserto, debaixo de um sol escaldante. E ele, como diz Mateus 3,4, usava roupas feitas de pelos de camelo. O sacerdote não, a roupa do sacerdote era bonita, era cheia de pompa. Ele usava um cinto de couro. A alimentação do sacerdote era churrasco, era gorduras, era o melhor das ofertas, as primícias. João Batista estava lá comendo gafanhoto e mel silvestre. Mas Deus era com João Batista lá no deserto. Deus não era com aqueles sacerdotes, com aqueles escribas, com aqueles homens que amavam o poder, que amavam o dinheiro. Deus estava com João Batista lá no deserto. Por quê? Porque João Batista era fiel. Se somos fiéis a Deus, não importa o lugar, Deus estará conosco. Podemos enfrentar solidão, vergonha, privações, mas o Senhor estará sempre do nosso lado. Portanto, seja fiel. Seja fiel com a sua esposa, seja fiel com seus pais, seja fiel com seus filhos, seja fiel com o seu patrão, seja fiel com o seu pastor, seja fiel com a igreja e principalmente, seja fiel com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que você possa perder coisas, ainda que você possa perder a própria cabeça, porque foi isso que aconteceu com João Batista. Ele, por ser fiel a Deus, ele teve a sua cabeça cortada e colocada num prato, mas ele foi fiel. Seja fiel, pois toda a fidelidade um dia será recompensada. Por quê? Porque Deus é fiel. Romanos 8,18 para encerrar. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso, seja fiel em meio a esse mundo corrupto, que às vezes ser bom, você é prejudicado. Seja fiel, que você vai receber coroa de glória, você vai receber a recompensa de Jesus Cristo. Foste fiel no pouco, vem para o gozo eterno, ao qual tenho preparado para todos os filhos de Deus. Que você possa refletir nessa palavra, quando você for tentado a perder a sua fidelidade com o Senhor, se lembre dela. Às vezes o diabo vai colocar coisas diante de você. Às vezes é uma mulher, às vezes é um homem te tentando na área sexual. Às vezes é uma proposta que você vai ter lucro, você vai ganhar muito dinheiro. Às vezes são facilidades, que isso vai te trazer conforto. Mas seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Por quê? Porque Deus é fiel,